Então vamos para o segundo caso. O segundo caso, continuando, ainda é uma ONG. A modalidade foi o termo de fomento. Né? O que é o termo de fomento? Existem 7 categorias na plataforma Mais Brasil. A mais conhecida de todas, convênios, depois contrato de repasse, aí vem termo de cooperação, termo de colaboração, termo de compromisso, termo de parceria e termo de fomento. O termo de fomento, o que é? O termo de fomento é quando uma ONG, uma entidade privada sem fins lucrativos, provoca numa entidade pública uma parceria. Ele provoca na entidade pública um pedido de parceria, que nesse pedido existe a transferência de recursos, que foi o caso aqui. Então a ONG aqui fez uma captação no ano de 2020 e a ONG é a Associação Pestalozzi de Maceió. E a captação foi realizada no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, no ano de 2020, com o objeto implementar ações no Centro de Convivência da Mulher, viabilizando a formação profissional de mulheres nos cursos de corte e costura, doceira e salgadeira, fabricação de tortas decoradas, fabricação de folhados e croissant, fabricação de panetones e chocotones, computação básica e oficinas de palestras acerca da violência doméstica e familiar. Que objeto fantástico! Olha só quantas coisas envolve aqui esse objeto. Implementar ações no Centro de Convivência da Mulher, viabilizando a formação profissional de mulheres nos cursos de corte e costura, doceira, salgadeira, fabricação de tortas decoradas, fabricação de folhados e croissant, fabricação de panetones e chocotones, computação básica e oficinas de palestras acerca de violência doméstica e familiar. Excelente. Os resultados esperados com isso: capacitação profissional de 156 mulheres em situação de violência, vulnerabilidade social e de baixa renda, promoção do empoderamento, da autonomia e da melhoria da qualidade de vida das mulheres participantes das atividades de convivência e dos cursos de educação profissional. A proposta foi cadastrada em março de 2020. Ela foi aprovada em dezembro de 2020. Olha só que interessante. A proposta foi cadastrada em março de 2020 e foi aprovada em dezembro de 2020. Outra pergunta que me fazem: quanto tempo eu tenho para aprovar uma proposta? A proposta, ela tem que ser, se ela foi cadastrada no ano de 2020, não importa qual mês, se foi janeiro a dezembro, não importa o mês, ela tem que ser aprovada, empenhada e publicada dentro do mesmo ano. Então, olha só, eles cadastraram dia 24 de março de 2020 e aprovaram ela no dia 28 de dezembro de 2020. O início foi dezembro de 2020 e o término dezembro de 2021. Um ano de execução. E se eles não conseguissem executar isso dentro de um ano? Aí eles iriam pedir a prorrogação da vigência. Até 60 dias antes do fim da vigência, ou seja, até outubro de 2021, eles têm para pedir a prorrogação da vigência. E eles podem prorrogar por mais 6 meses, por mais um ano, até conseguir executar o objeto. A prestação de contas 2 meses após a conclusão da execução. Então, se eu prorrogo a execução, automaticamente eu estou prorrogando também a prestação de contas. O valor captado, R$200 mil. E contrapartida não teve. Veio do orçamento de emenda individual. Então, mais uma vez, emenda individual. Poderia ter sido emenda de bancada? Sim, poderia. Poderia ter sido emenda de comissão? Também. Poderia ter vindo também do orçamento de emenda de relatoria? Também. Poderia não ser de emenda, ou seja, o parlamentar que eu conheço, o Márcio, deputado federal, o senador, ele diz que não tem mais emenda e ele também não tem nenhum tipo de emenda. Não tem problema. Ele pode te apoiar e isso via através de extra emenda, que é saldo ministerial. E acredite, esse orçamento de extra emenda ele existe há mais de 2 décadas e somente ano passado as ONGs foi mais de 1 bilhão. E ano passado, somente as prefeituras foram quase 5 bilhões. No pior ano que nós tivemos de pandemia. O orçamento de extra emenda, apenas ele. É um orçamento bilionário, tanto as ONGs quanto aos entes públicos. Então, o que foi que eles fizeram? O que está lá no PAD, no plano de ações detalhado? O que está lá? Eles contrataram serviços, igual a outra ONG do caso anterior. Serviço de fornecimento de lanches durante todos os cursos, serviço de contratação de recursos humanos para ampliação dos serviços ofertados pelo Centro de Convivência. Olha só que interessante. Existe um Centro de Convivência da Mulher, inclusive o Ministério da Mulher ele disponibiliza também um recurso para ser captado para a construção da Casa da Mulher, um local extraordinário,
com diversas ações lá dentro. Então eles têm um centro de convivência da mulher, é um equipamento público, um prédio público que já tem lá dentro diversos funcionários públicos trabalhando. E aí eles contrataram recursos humanos com esse recurso aqui dessa captação para que fortaleça as atividades lá dentro. Eles contrataram pessoas através do recurso captado para que durante um X tempo, ou seja, de um determinado dia, com um dia de início e dia de final, para que essas pessoas possam trabalhar dentro. Trabalhar com o quê? Com a parte administrativa, contratação de profissionais como, por exemplo, psicólogos, médicos, não sei, tudo que for necessário de mão de obra. Isso é captar recurso para que eu possa fortalecer minha mão de obra, meu atendimento. Olha que interessante. E eles aumentaram aqui com isso a despesa com o pessoal? Seria uma pergunta que alguém que é da área já faria logo. Será que eles aumentaram aqui a despesa com o pessoal? Claro que não. Eles contrataram pessoa jurídica, não foi concurso público. Foi uma contratação com início e fim. Então eu posso captar recursos para contratar pessoas para trabalhar para a minha prefeitura, na minha secretaria, no meu governo do estado, na minha secretaria estadual, na minha empresa pública municipal estadual, no meu consórcio público municipal estadual, com toda certeza. Não só pessoas, como também pessoa jurídica, não só pessoa física, como pessoa jurídica. Então eu posso contratar os serviços de pessoas jurídicas, de empresas, ou de pessoas físicas. E como é que se contrata essas pessoas físicas? Aplicando a 866 e seus outros instrumentos auxiliares. Eu posso, por exemplo, fazer um edital de chamamento público, eu posso fazer uma licitação na modalidade concurso, eu posso fazer uma análise de curricular, eu tenho que aplicar a legislação aqui. E existem diversas formas de fazer isso. Então eu posso contratar pessoal de apoio, por exemplo, para trabalhar nesse centro de convivência da mulher durante um ano. Eu vou pagar lá um valor de segundo, um nível médio e um nível superior. Pessoas que vão me ajudar ali dentro. Pessoas que não foram concursadas, que não são do quadro da prefeitura, que vão ter o dia que vão iniciar e vão ter o dia que vão terminar, porque é uma captação de recursos. Eu tenho um dia do início e do fim. Talvez eu possa prorrogar, talvez sim, talvez não. Aí é a modalidade de captação de recursos através de onde o recurso foi captado. Você entende isso? Então, eu sou um secretário municipal da pasta de assistência social, ou um secretário estadual, mas eu tenho pouca mão de obra, eu não tenho muitos funcionários, eu não tenho muitos... Existem também os cargos comissionados, né? Existem as diretorias, etc e tal. Então eu não tenho um RH que me atenda conforme eu preciso. Eu preciso de mais gente para trabalhar comigo. Então eu vou realizar uma captação de recursos para contratar essas pessoas, para trabalhar comigo em diversos projetos. E essa captação de recursos, inclusive, eu posso captar ela para que esses recursos executados eu possa executar nos 4 anos de mandato, seja do governo estadual ou da prefeitura. Durante os 4 anos, eu vou ter essas pessoas trabalhando comigo, recebendo desse recurso captado e não da prefeitura ou do governo do estado. Olha que excelente. Está aqui um exemplo. Também foi contratado o serviço de aquisição de material de expediente, ou seja, uma empresa que vai fornecer o material de expediente. Eles não compraram diretamente o material de expediente. Aqui, nesse caso, eles resolveram contratar uma empresa para fornecer esse material. Olha que interessante. Isso tudo é na hora de elaborar um projeto. Você tem que pensar o que é melhor, né? Utilizando aqui o que é mais econômico, o que é mais prático, o que seria mais efetivamente, mais otimizar mais ainda meus serviços. Então, nesse caso aqui, e também a contratação de empresa para execução de 10 cursos profissionalizantes para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar acima de 16 anos. Cursos de corte e costura, que eu já falei lá no objeto, fabricação de tortas decoradas, doceria e salgadeira, computação básica, panetone, chocotone, folhados e coração, em parceria com instituições que ofereçam certificação. Então, olha só o que foi captado aqui. Entenda, essa captação aqui, ela foi realizada por uma ONG, não foi por um ente público municipal. Poderia ter sido por um ente público municipal? Poderia. Uma prefeitura aqui, uma secretaria municipal ou uma secretaria estadual poderia ter feito essa mesma captação de recursos, mas quem fez foi uma ONG. A ONG, ela contratou aqui, através de um orçamento de emenda individual, ou seja, um deputado federal ou um senador, disponibilizou essa ONG R$200 mil. Com esses R$200 mil, eles contrataram um serviço de lanche para todos os cursos, ou seja, um coffee break. Em todos os cursos vai ter um horário do coffee break e uma empresa vai lá e vai ofertar o coffee break para X participantes. Tudo está dentro do termo de referência. Também eles contrataram recursos eles contrataram também, fizeram a contratação de recursos humanos, de pessoas que vão trabalhar com eles ali. Então eu tenho uma ONG,
Márcio, na minha ONG eu tenho só 10 pessoas, são colaboradores, eles não recebem nada. Como é que eu vou fazer um projeto desse? Eu não dou conta, porque eu preciso de muita gente para trabalhar comigo. Na própria captação de recursos eu vou colocar lá que eu vou contratar essas pessoas que eu preciso. Qual é essa equipe? Eu preciso do quê? De um técnico de informática? Eu preciso de o quê? De um apoio administrativo? De um apoio técnico? Eu preciso de um motorista? O que eu preciso? Quais são as funções que eu preciso? Que cargos que eles vão exercer? Quais são as atribuições que eles vão executar? É isso que eu vou colocar, tudo isso no meu termo de referência. E eu vou montar toda essa equipe lá que vai me ajudar a trabalhar com isso aqui, com o objeto que eu preciso para executar. Também colocaram a questão de material de expediente, uma empresa que vai fornecer todo o material de expediente e uma empresa que vai ofertar também a execução dos 10 cursos. E agora aqui é só fazer a gestão disso. Eu vou gerir isso aqui. Vou gerir as pessoas que eu vou contratar no RH que vão me ajudar nesse centro de convivência, ou seja, uma ONG que trabalha em um espaço público, isso aqui existe, você pode executar isso através de diversas parcerias com o ente público municipal ou estadual, e eu vou contratar essas empresas para, nesse espaço público, ofertar esses cursos. Ou seja, eu tenho um espaço público a meu dispor, que eu não preciso pagar por locação, eu vou contratar RH para trabalhar comigo, pessoas que vão trabalhar comigo, uma equipe, eu vou contratar essa equipe, e eu vou contratar os serviços de lanche para os coffee breaks, de uma empresa que vai fornecer o material de expediente e da empresa que vai me ofertar os cursos. Tudo isso com recurso público do governo federal, através do orçamento de emenda individual, e poderia ter sido de emenda de bancada, ou emenda de comissão, ou emenda de relatoria. Tudo isso executado por uma ONG e poderia ter sido executado por um ente público municipal, uma secretaria municipal ou uma secretaria estadual. Olha que interessante. Aqui a ONG contratou tudo isso através da modalidade de cotação prévia de preços registro. Todos foram contratados assim. E o desembolso aconteceu em junho também. Então olha esse caso aqui. A proposta foi cadastrada em março, diferentemente. Foi aprovada em dezembro, foi cadastrada em março de 2020, foi aprovada em dezembro de 2020 e o recurso só foi estar na conta em junho de 2021. Ou seja, do início do cadastro até o recurso estar na conta, demorou 1 ano e 3 meses. Olha que interessante. Na anterior, foram apenas 7 meses.